Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, então já peço pra você que tá chegando comigo aqui nessa noite, pra você, além de deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo, é muito importante para que nós possamos crescer cada vez mais aqui os nossos conteúdos na Gol TV. Então, por gentileza, né, a gente vai falar aqui sobre possíveis reforços, trouxe dois nomes aqui que poderiam deixar o elenco do Bahia mais robusto, mais experiente, com mais pegada, que eu acho que está faltando para esse elenco aí do Bahia. E também eu separei algumas perguntas aqui de alguns inscritos aqui do canal para a gente poder ler, né, para a gente repercutir o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando desse momento aí conturbado, vamos dizer assim, do tricolor baiano, tá bom? Antes de qualquer coisa, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado, então encarecidamente, deixa o seu like aí, né? Tem gente que vem aqui, vê o vídeo, esquece de deixar o like, às vezes nem tá inscrito, mas é muito importante a sua contribuição e é de graça. Se você quiser ajudar o canal além disso, você pode se tornar membro aqui da Gol TV, e aí você ajuda o canal aí a se manter de pé. Tá bom, meus amigos? Se você tiver uma empresa, um produto, uma loja virtual e quiser que a gente divulgue para você aqui na Gol, você entra em contato com a gente, que a gente aí divulga a sua empresa e o seu produto aqui na Gol TV, tá bom? Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Meus amigos, vamos começar aqui, então, lendo, né? Eu separei 6 mensagens aqui para a gente poder ler de alguns amigos, né? A gente fala que são inscritos, mas são nada mais, nada menos do que amigos. Então eu separei algumas aqui, no final eu trago 2 nomes que eu acho que, não esses propriamente ditos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, mas 2 nomes com características que eu acho que esse elenco do Bahia precisa, tá? Mas antes de qualquer coisa, ó, vamos começar aqui. Vamos lá, o nosso amigo Cela HT, né? Eu odeio esses nomes, cara. Bota o nome de vocês aí, André, Juliano, Pedro, Patrícia, sei lá, né? Vamos lá. Bola Jonas, ele botou aqui. Considerações fazem total sentido sobre as minhas considerações que eu fiz no último vídeo. Agora, essa pressão de todos os lados também acontece para o time todo. Essa mudança de postura não é comum. Observe que sempre que há oportunidade de ficar no G4, há uma queda. Enfim, a torcida geral não consegue enxergar que é mais do que performance em campo. É mais do que performance em campo, eu concordo com você plenamente. Passa por questões técnicas, psicológicas, de confiança. A gente pode falar que é um Bahia que está muito sem confiança, né? É um elenco que está sem confiança. E quando se vê de frente com o perigo, com o adversário mais qualificado, treme na base. Treme na base. E aí, quando eles vão dar entrevista, a entrevista deles é justamente essa, né? Não, porque era um grande time. Porra, quando teve aquele jogo contra o Cruzeiro, o Rogério Ceni foi para a coletiva e falou, não, a gente está falando do Cruzeiro, com um belo treinador, com um grande elenco. O Cruzeiro estava a uma posição da zona de rebaixamento. Pô, calma aí, né? Calma aí. Aí vai enfrentar a Chapecoense, que não ganhou de ninguém, tá lá em último. Não, mas porra, era Chapecoense, né? Era Chapecoense. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O José Raimundo de Jesus Santana, abraço pra você, meu irmão. Pô, obrigado aí pela mensagem. Ele botou aqui em Salvador, Jonas, tem um jornalista que é apaixonado por Rogério Ceni. E você deve saber quem é. É capaz do Rogério Ceni jogar o Bahia na 2ª divisão e ele defender a permanência, mesmo assim inacreditável. Pois bem, eu sei quem é, acho que todo mundo sabe quem é. Eu não concordo com certas posturas, eu concordo com se você tem uma análise, se você tem um pensamento, e você defende o seu pensamento. Tá? Eu gosto um exemplo, tá? Eu gosto do trabalho do Rogério Ceni, eu acho que ele está sendo injustiçado, eu acho que ele deve ficar, isso aí tem gente que gosta e tem gente que quer. Né? Você não pode fazer parte do fã-clube do atleta, do técnico, do atleta, ou do dirigente, de você olhar e falar assim, olha só, gosto muito, eu vou dar um exemplo claro para vocês, um cara que eu respeito muito, já tive com ele algumas vezes e gosto dele é o Felipe Luiz. Sendo que o trabalho dele no Flamengo estava um trabalho muito aquém em 2026. E por mais que eu gostasse da pessoa e do profissional Felipe Luiz, eu fiz questão de falar assim, olha só, eu gosto muito dele, mas o trabalho tá ruim. Ele precisa sair, porque não tá mais rendendo. Então, assim, a gente que trabalha aqui com o microfone, né, a gente que emite opinião nas redes sociais, enfim, em outras plataformas, a gente precisa ter responsabilidade da gente emitir opinião mais próxima daquilo possível da realidade. A gente não pode ficar mascarando a realidade, né? E eu lembro que eu fui um dos poucos, José Raimundo, que eu virei assim e falei, olha só, tem gente feliz aí com a classificação para a pré-Libertadores na última rodada contra o Atlético Goianiense. Não era para ser assim, mas teve gente que fez isso. E aí jogaram na cabeça do Rogério Ceni, da diretoria que para a pré-Libertadores era histórico, e a todo momento, a todo instante, você precisa ouvir, pô, né? Toda entrevista, quando acontece algum problema, não, mas que
Tinha 35 anos que eu não jogava uma Libertadores. Botaram isso, mas só que teve a história do Bahia inteiro que nunca tinha um jogador que ganhava mais de R$ 1 milhão. O Almir Santos botou aqui, ó. Considerando a escalação de Juba de zagueiro, o Alejo vai assumir a posição de primeiro volante? Cara, se o Alejo vai assumir a posição de primeiro volante, Almir, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é que ele não vai chegar e jogar. Tá? Porque o Rogério Ceni vai falar da adaptação, que ele jogou uma Libertadores agora, artilheiro do Rosário Central, que é o principal time nesse momento da primeira fase da Libertadores, e o Rogério Ceni vai falar o seguinte, olha só, ele precisa de adaptação, ele é muito jovem, ele não tá pronto, né? Aí quando botar ele, que é um nítido 9, ele vai botar ele aberto de ponta para marcar a lateral. Eu não duvido. Eu não duvido, até porque quem conhece o Rodrigo Muniz, centroavante, que o Flamengo revelou, que estava jogando no Fulham lá da Inglaterra, ainda tá lá pela Inglaterra, lá jogando Premier League, enfim, Championship, o Rogério Ceni botou ele para jogar de ponta, porque falou que ele marcava muito bem ali os alas. E ele, todo mundo via que ele era um autêntico 9, inclusive bancou o Pedro no Flamengo em determinados momentos. Tem certas coisas que não dá para entender, né? Então vamos aqui, meus amigos, para a quarta pergunta do Mário Sérgio dos Santos Reis. Abraço, Mário Sérgio. Ele bota, ó, também as contratações não vêm, os diretores ficam prometendo e não vem ninguém. Rogério Ceni tem culpa porque deu aval para trazer Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Everaldo. Ainda o William José e esse goleiro Léo Vieira. Todas as bolas que vai no gol entram. Concordo com você que o Léo Vieira chegou, né, pegando tudo, e agora tudo que vai no gol também entra, ou ele solta, tá? Quando a gente traz aqui o Mário Sérgio falando sobre o Rogério Ceni, a gente sempre tenta trazer também que ele não é o único culpado, pô. Ele não tem um elenco em condições. Não tem. Ele não tem um elenco qualificado para disputar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores. Para disputar uma Copa do Brasil, acho que dá. Porque a Copa do Brasil é tiro curto, é mata-mata, dá para chegar, né? Mas eu nunca discuti isso, que o elenco do Bahia é foda, que o elenco do Bahia vai bater o do Flamengo, do Palmeiras, nunca discuti isso. Eu só discuti que o Bahia ele precisa estar pelo menos na segunda prateleira do futebol nacional. Precisa estar ali com São Paulo, com o Grêmio, com o Inter. Agora, quando é eliminado pelo Rings, quando é eliminado pelo Remo, aí não, aí deu ruim completamente. E aí não tem justificativa que não veio reforços, que o elenco é ruim. Não tem, irmão. Você foi eliminado pro Remo e pelo Rings. Então não tem justificativa para isso. Zero justificativa para isso. Zero. Tá bom? Vamos aqui a mais uma. 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta mensagem. Que o tricolor baiano paulista, rapaz, ele bota, ó. Será que Domenech Torrent seria o substituto? Calma aí. Não, esquece, irmão, Domenech. Pelo amor de Deus, não cita esse nome, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, então esquece Domenech, cara. Esquece Domenech, pelo amor de Deus. Olha, cara, o próximo passo, em caso de queda do Rogério Ceni, precisa ser um passo muito bem elaborado, um passo muito bem pensado, tá? Não vai de Domenech, não, pelo amor de Deus, tá? E para finalizar, né, a última mensagem aqui do Josué Nunes, do Josué A. Nunes, ele bota aqui, Jonas, bom dia. Eu acho que o time do Bahia precisa de uma reforma geral. A defesa toma muito gol de bola parada, dá passes errados, troca muito passe, demora muito pra bola chegar ao gol adversário. E quando chuta gol, chuta pra fora ou chuta em cima do goleiro. Tem que mandar muito jogador ruim embora, só estão ganhando seus bons salários. E eu concordo com você, não vai adiantar você ter uma reformulação, vamos dizer assim, técnica, mandando o Rogério Ceni embora, a comissão técnica, se você não tem jogadores com perfil de decisão. Se você não tem jogadores com perfil de garra, com determinação. Eu costumo falar que o time do Bahia é um time extremamente amamãezado. Eu falo isso, porra, o Bahia é extremamente amamãezado. E é verdade, o time do Bahia pra mim é extremamente amamãezado. E aí eu separei aqui 2 nomes, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, de perfis. Não que sejam esses, mas de perfis de jogadores que eu acho que o Bahia necessita e precisa pra transformar esse elenco, deixar esse elenco com mais ânimo, com mais vontade, sabe? Com mais determinação, né? O Alexander Barbosa, que tá um embrolho no Botafogo. O Botafogo, gente, tá se desfazendo de um monte de jogador. E eu já falei pro Bahia no Montoro, enfim, estão esperando eu não sei o quê. O Alexander Barbosa já vai poder assinar agora um pré-contrato. Ele tem 31 anos apenas, argentino, ele é raçudo pra caramba. Ele seria aquele quê de experiência que a zaga do Bahia tá precisando. E tá valendo 5 milhões de euros. Sendo que se você for lá no Botafogo e negociar por menos, o Botafogo vende, porque o contrato dele termina agora em dezembro. E outro nome e característica que eu trouxe é o Matias Rojas, que já passou pelo Corinthians, estava jogando lá na MLS e agora ele voltou a jogar no mercado aqui sul-americano e está jogando no Olímpia. Ele é um jogador que teve algumas lesões, mas tecnicamente, irmão, ele joga demais. Tem 2 jogadores que eu gosto muito. O Matias Rojas, que ele saiu do Corinthians porque o Corinthians não pagou, né? E o Martin Ojeda, que está jogando ainda lá na MLS. São 2 meias que são espetaculares. O Matias Rojas, ele tem 30 anos, ele é paraguaio, tá? E o Ojeda, ele é argentino, tem 26 anos, eu acho, ou 27.
tá jogando lá nos Estados Unidos. Não que sejam esses jogadores, mas com essa característica, sabe? De cara que entra no jogo, que não deixa esmorecer, que não peida na farofa para adversário. Eu acho que tá faltando esse típico jogador no elenco do Bahia, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado, então encarecidamente peço pra você que tá chegando comigo, pra você deixar o like e se inscrever, que é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonathan Stein, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!